Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ouvir 1 Crônicas 22, 23 e 24. Vamos lá. Então disse Davi: Este será o lugar do templo do Senhor Deus e o lugar do altar para o holocausto de Israel. Davi deu ordens para reunir os estrangeiros que viviam em Israel e os encarregou de preparar as pedras cortadas para a construção do templo de Deus. Davi providenciou grandes quantidades de ferro para os pregos necessários para as portas e suas dobradiças, e deu tanto bronze que não se podia pesar. Também providenciou inúmeras toras de cedro, pois os homens de Tiro e Sidom lhe haviam trazido grande quantidades desta madeira. Davi disse: Meu filho Salomão ainda é jovem e inexperiente, uma vez que o templo do Senhor deve ser um edifício magnífico, famoso e glorioso por todo o mundo. Começarei desde já a fazer os preparativos. Assim, antes de sua morte, Davi juntou grandes quantidades de materiais para a construção. Então, mandou chamar seu filho Salomão e lhe ordenou que construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Disse-lhe: Meu filho, eu quis construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus, mas o Senhor me disse: Você matou muitos homens nas batalhas que lutou, derramou muito sangue diante de mim. Por isso não será você que construirá um templo em honra ao meu nome. Contudo, você terá um filho que será um homem de paz. Darei a ele descanso de seus inimigos e de todas as terras vizinhas. Seu nome será Salomão. E darei paz e tranquilidade a Israel durante seu reinado. Ele construirá um templo em honra ao meu nome. Ele será meu filho e eu serei seu pai. E eu estabelecerei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você e lhe dê êxito na construção do templo do Senhor seu Deus, exatamente como ele prometeu a seu respeito. E que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor seu Deus ao governar Israel. Você terá êxito se for cuidadoso em obedecer aos decretos e estatutos que o Senhor ordenou a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. Trabalhei arduamente para providenciar os materiais para a construção do templo do Senhor, 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e tanto ferro e bronze que não se pode pesar. Também juntei madeira e pedra, embora talvez você precise providenciar mais. Você tem muitos trabalhadores habilidosos, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros e artesãos de todo tipo, perito nos trabalhos com ouro, prata, bronze e ferro. Agora, comece a obra e que o Senhor esteja com você. Então, Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão neste projeto. O Senhor, seu Deus, está com vocês, declarou. Ele lhes deu descanso das nações ao redor. Entregou-as em minhas mãos e agora estão sujeitas ao Senhor e ao seu povo. Agora, busquem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Construam o santuário do Senhor Deus, a fim de trazer a arca da aliança do Senhor, e os utensílios sagrados para o templo edificado em honra ao nome do Senhor. Capítulo 23. Quando Davi já era bem idoso, nomeou seu filho Salomão rei sobre Israel. Convocou todos os líderes de Israel e também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas com 30 anos ou mais e o total chegou a 38.000. De todos os levitas, 24.000 foram designados para supervisionar o trabalho no templo do Senhor. 6.000 para oficiais e juízes, 4.000 para ser guardas das portas e 4.000 para louvar o Senhor com instrumentos musicais que Davi fez para esse fim. Davi dividiu os levitas em grupos, os nomes dos clãs descendentes dos 3 filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei, filhos de Gerson. Os 3 filhos de Libni foram Jeiel, o chefe da família Zetã e Joel,
Esses foram os chefes da família de Libni. 3 descendentes de Simei foram Selemote, Aziel e Arã. Outros 4 descendentes de Simei foram Jaate, Ziza, Jeú e Berias. Jaate era o chefe da família e Ziza o segundo. Jeú e Berias foram contados com uma só família, pois nenhum dos dois teve muitos filhos. 4 descendentes de Coate foram Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Amrão foram Arão e Moisés. Arão e seus descendentes foram separados para consagrar as coisas santíssimas, queimar incenso na presença do Senhor, servi-lo e pronunciar bênçãos em seu nome para sempre. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados com a tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson, Eliezer. Um dos descendentes de Gerson foi Sebuel, chefe da família. Eliezer teve apenas um filho, Reabias, o chefe da família. Reabias teve muitos descendentes. Um dos descendentes de Izar foi Selomite, chefe da família. Os descendentes de Hebron foram Gerias, o chefe da família, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Os descendentes de Uziel foram Mica, o chefe da família, e Isias, o segundo. Os descendentes de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Suas filhas se casaram com os primos delas, os filhos de Quis. 3 descendentes de Muzi foram Mali, Éder e Jeromote. Estes foram descendentes de Levi, conforme seus clãs, os chefes de suas famílias, registrados por nome. Cada um precisava ter 20 anos ou mais a fim de se qualificar para o serviço na casa do Senhor. Pois Davi disse: o Senhor Deus de Israel nos deu paz e habitará para sempre em Jerusalém. Os levitas não precisam mais carregar o tabernáculo nem seus utensílios de um lugar para o outro. De acordo com as últimas instruções de Davi, foram registrados para o serviço todos os levitas de 20 anos ou mais. O trabalho dos levitas era ajudar os sacerdotes, os descendentes de Arão, no serviço da casa do Senhor. Também cuidavam dos pátios e das salas laterais, ajudavam a realizar as cerimônias de purificação e serviam na casa de Deus de várias outras maneiras. Eram encarregados dos pães da presença colocados sobre a mesa, da farinha da melhor qualidade para as ofertas de cereais, dos bolos sem fermentos, dos pães assados em azeite e da mistura de massas. Eram responsáveis ainda por verificar todos os pesos e medidas. Todas as manhãs e todas as tardes apresentavam-se diante do Senhor para entoar cânticos de ações de graça e louvor. Ajudavam nos holocaustos oferecidos ao Senhor nos sábados, nas festas de lua nova e em todas as outras festas fixas. O número requerido de levitas estava sempre de serviço na presença do Senhor. Seguiam todos os procedimentos que lhes haviam sido prescritos. E assim, sob a supervisão dos sacerdotes, os descendentes de Arão, os levitas guardavam a tenda do encontro e o santuário e cumpriam seus deveres no serviço da casa do Senhor. Capítulo 24. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, foram divididos em turnos para o serviço. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tinham filhos. Então, Eleazar e Itamar deram continuidade ao sacerdócio. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi dividiu os descendentes de Arão em turnos, de acordo com as suas responsabilidades. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 turnos e os de Itamar em 8, pois havia mais chefes de famílias entre os descendentes de Eleazar. As tarefas foram designadas aos grupos por sorteio para que não houvesse nenhuma preferência, pois havia entre os descendentes de Eleazar e de Itamar muitos líderes qualificados para servir a Deus no santuário. Semaías, filho de
do levita Natanael foi secretário e anotou os nomes e as tarefas na presença do rei dos líderes dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Os descendentes de Eleazar e de Itamar foram designados por sorteio alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoiaribe e a segunda para Jedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a décima para Secanias, a 11ª para Eliasibe e a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jezquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Maasias. Cada grupo realizava as tarefas que lhe haviam sido designadas na casa do Senhor, de acordo com os procedimentos definidos por seu antepassado Arão, em obediência às ordens do Senhor, o Deus de Israel. Os outros chefes de famílias descendentes de Levi foram: dos descendentes de Amrão, Sebuel; dos descendentes de Sebuel, Gedias; dos descendentes de Reabias, Isias; dos descendentes de Izar, Selomite; dos descendentes de Selomite, Jaate; dos descendentes de Hebron, Gerias, o chefe; Amarias, o segundo; Jaaziel, o terceiro; e Jequeamião, o quarto. Dos descendentes de Uziel, Mica; dos descendentes de Mica, Samir; e Isias, irmão de Mica; dos descendentes de Isias, Zacarias; dos descendentes de Merari, Mali e Muzi; dos descendentes de Jaazias, Beno; dos descendentes de Merari por Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibri; dos descendentes de Mali, Eleazar, que não teve filhos; dos descendentes de Quis, Jerameel; dos descendentes de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Estes foram os descendentes de Levi, de acordo com suas famílias. Como os descendentes de Arão e suas tarefas foram designadas por sorteio, sem distinção de idade nem posição entre as famílias. As sortes foram lançadas na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. E assim, terminamos mais um momento especial na presença do Senhor. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like em cada vídeo que você assistir e compartilhe, para que juntos possamos divulgar a palavra do Senhor, alimentando muitos irmãos com a palavra viva. Um grande abraço e até amanhã!